Jesus começa a falar de que quando você faz o bem, não é? Você está fazendo a Ele, a Jesus. Se você der a beber um copo d'água a alguém porque Ele é de Cristo, não vai ficar sem recompensa. Agora, Ele, no entanto, diz, e se vocês fizerem um mal a um destes pequeninos que creem, escandalizar seria melhor que fosse jogado no mar, com a pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu pé te leva a pecar, corta. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Vejam só que coisa extraordinária, que coisa radical, assim. Como explicar essa passagem do Evangelho? Então vamos primeiro entender o que é o escândalo, tá? Vamos lá. Versículo 42. Jesus diz assim: se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com a pedra de moinho amarrada ao pescoço. Veja, aqui nós temos que entender o seguinte: Jesus está falando de um pecado muito sério. O que é o pecado do escândalo, do escandalizar? Para nós, na nossa linguagem popular, fazer escândalo é fazer um estardalhaço, fazer um grande alarde. Ah, para de escândalo. Não, escândalo na linguagem técnica é quando você faz algo, um gesto, uma palavra, uma atitude sua, que leva uma pessoa que é frágil na sua conversão, ou seja, um desses pequeninos, como diz Jesus, um desses pequeninos que creem, você leva uma pessoa frágil ao pecado. Então vamos entender aqui concretamente do que é que se trata. Veja, primeiro, o escândalo não é um problema nem para os santos, nem para os grandes pecadores. Tá? Por quê? Um santo. Bom, o santo é uma pessoa firme na fé. Aí você dá um mau exemplo. Você convida o santo para o pecado. Você usa uma roupa provocante para tentar seduzir. Um santo não vai cair nessa esparrela. Um santo não vai cair nessa armadilha. Um santo não vai tropeçar. A palavra skandalon em grego quer dizer exatamente isso. Uma pedra de tropeço. O santo não vai tropeçar, porque ele está tão sólido espiritualmente que não vai ser qualquer coisinha que vai abalar. Então, o problema do escândalo não é para as pessoas progredidas na fé e na santidade. O escândalo também não é um problema para quem vive uma vida de grande pecador. O cara vive uma vida de mafioso, assassino, traficante, prostituído. Bom, essa pessoa que está vivendo uma vida de pecado, ela não vai ficar escandalizada. Porque o pecado para ela já é o habitat natural no qual ela vive. Ela já fez do pecado um projeto de vida, um negócio lá. Então, para quem é o escândalo? Com quem que Jesus está preocupado quando ele alerta para o escândalo? Jesus está zelosamente, bondosamente, paternamente preocupado com as pessoas recém-convertidas, com as pessoas frágeis na fé, que têm uma fé mediana, as pessoas que, embora convertidas há muito tempo, ainda não pegou aquela raiz. E é assim, quando nós, por exemplo, plantamos, quando nós temos uma plantinha, você pode entender, você veja, o início, a pequena muda que acaba de nascer, você cerca de cuidados especiais, você põe lá, num canteiro especial, num viveiro, numa estufa, até que a plantinha já fica mais vigorosa,
Aí você transplanta e você põe no lugar definitivo dela. Assim também é a fé. A fé, ela inicia frágil. E as pessoas recém-convertidas, com a fé frágil, podem se escandalizar quando você faz algo que as leva a pecar. Então voltamos à frase de Jesus, agora que ficou mais clara a ideia, né? Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, seria melhor que fosse jogado no mar com a pedra de moinho amarrada no pescoço. Veja, Jesus é bem drástico. Ou seja, é melhor você sofrer uma morte horrorosa dessas do que você levar o pequenino a ter uma morte ainda pior, porque você está falando da morte eterna. Aqui então Jesus faz hipérboles. Jesus usa figuras de linguagem bem assim, exageradas. Ele faz exageros. Ele diz, se a tua mão te leva a pecar, corta. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Por que que Jesus está dizendo isso? É evidente que Nosso Senhor não está querendo que ninguém aqui corte materialmente a própria mão, o próprio pé, arranque o próprio olho. Não. O que acontece é o seguinte, Jesus está dizendo, olha, se é para evitar um escândalo, se é para você evitar que seu irmãozinho, que tem fé fraca, perca a fé, tá? E termine se perdendo no inferno, então você precisa renunciar a tudo aquilo que é escandaloso. Você precisa renunciar, mesmo que você seja apegado. Veja, você precisa renunciar a amizades escandalosas, precisa renunciar a trajes, roupas escandalosas, precisa renunciar a livros escandalosos, a negócios escandalosos, mesmo que você esteja tão apegado àquele troço, que aquilo pareça um braço, uma mão, um pé, um olho, mesmo que vá doer. Arranca, amputa. Está entendendo? Porque o que é que está em jogo? Está em jogo a sua salvação e a salvação do outro.